Boa tarde. Feliz Ano Novo. Vamos fazer a nossa prece. Quem quiser pode fechar os seus olhos. Agradecemos, Pai amado, e a toda a espiritualidade, a oportunidade de estarmos aqui, nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, começando um novo ciclo, um novo ano. Que possamos, nesse novo ano, nessa nova jornada, ter a possibilidade de enxergarmos nós mesmos, de melhorarmos o que tem dentro de nós, com o objetivo da nossa saúde física, mental e espiritual, entrar num novo eixo, numa nova fase, numa melhora que nos leve à felicidade, ao caminho e à evolução. Que a tarde de hoje nos traga ensinamentos, nos traga bem-estar e que possibilite que saiamos daqui muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Tudo bem? Para ajudar a ilustrar que hoje não estamos sozinhos. Na verdade, nunca estamos sozinhos. Tudo bem? Você é o Lucas? Mas a tia precisa ficar aqui para falar com todo mundo. Tem uma outra tia lá, a Gi, que ela pode te ajudar. Vamos lá. Porque a gente realmente não está sozinho. Em nenhum momento, em nenhum lugar e de nenhuma maneira. Não, ele quer ficar comigo e ele vai ficar. Passa aí para mim o slide, amiga. Antes disso, ó, eu trouxe essa selfie. Essa selfie é para a gente pensar. Não, volta um pouquinho. Em mundos de inteligência artificial de hoje, quem é espírito e quem é encarnado nessa foto? A gente não tem como saber, né? Então, vamos tomar por um ponto de que um encarnado real nessa foto, a tia vai subir um pouquinho, Lucas. É só essa moça, bem bonita, eu, bem parecida, né? E o resto são espíritos. É bom ou é ruim saber que em nenhum momento, em nenhuma situação, a gente está sozinho? Às vezes, a gente tem momentos onde a gente quer e onde a gente precisa estar ou ficar sozinhos. Essa moça que está escolhendo, num final de semana, num sábado à noite, se ela vai ficar sozinha ou se ela vai sair. Independente dessas duas garrafas poderem mostrar para a gente que talvez tenha algo não muito saudável nessa saída, mas o se encontrar com amigos, estarem com amigos, estar no meio das pessoas é necessário, faz a gente evoluir, mas tem momentos onde a gente precisa da paz, da quietude, para que a gente se escute, para que a gente se conheça, para que a gente se entenda. Seja sozinhos, seja com os amigos, seja no trabalho, seja vivendo o mundo, a gente precisa viver as duas situações para que a gente consiga se sentir melhor e ter paz espiritual, mental e a saúde física. Essa diferença traz dois nomes didáticos, né? Solitude e solidão. Solidão é um sentimento ruim, que traz a sensação de abandono, de não ter com quem contar, de estar ali realmente sozinho.
Já a solitude é algo voluntário, onde a gente escolhe estar sozinho e quieto num determinado momento. Como se fosse Jesus, em vários momentos, onde a gente tem na Bíblia, que conta a sua história, onde ele se isolava e se aquietava. Seja nos 40 dias do deserto, onde ele teve um bom tempo para pensar em situações maiores, ou seja, em momentos curtos, onde à noite ele se retirava lá da casa de Pedro e ia orar. A gente tem Mateus, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Outro texto que está em Marcos capítulo 1, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus vivia os dois momentos, né? Vivia com todos, o tempo todo, ensinando a todos, e eu gosto de dizer a todos nós, porque gosto de imaginar que estávamos lá aprendendo, dá uma sensação gostosa de imaginar que em alguma de nossas encarnações pudemos estar próximos a Jesus, né? Então, a função dele era viver com todos, mas ele também tinha os seus momentos sozinho e de quietude. Essas duas fotos, elas conseguem ilustrar para a gente entender a diferença de solidão e de solitude. Então, na solidão, eu estou realmente com um sentimento ruim, me sentindo não pertencente a tudo aquilo que está à minha volta. Muitas vezes sem esperança, sem enxergar aquilo que eu posso fazer. E a solitude é uma escolha, independente do sentimento das pessoas ao redor, eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, e eu não preciso do todo para ser feliz. Eu estou ali comigo mesmo, e isso é bom. A solidão é um isolamento prejudicial. E na doutrina espírita, a gente tem vários ensinamentos que nos ajudam a superar essa condição. O ser humano é um animal social, precisa viver em sociedade, ela é necessária, e mesmo dentro da doutrina, a gente tem esse ensinamento, a gente tem a lei de sociedade, vivendo em sociedade, compartilhando e na troca com o próximo, que eu vou conseguir desenvolver as minhas virtudes e que eu vou praticar a caridade, o amor. Não dá para ser sozinho, só com a gente. Só que a gente não pode depender do todo para que a gente viva a nossa vida e para que a gente seja feliz. Então, a solidão está relacionada muitas vezes com o sentimento de tristeza. A solidão está muitas vezes relacionada aos maus pensamentos, ao desespero, à ansiedade, à depressão e à ideação, muitas vezes, de atentar contra a própria vida, de não pertencimento a esse mundo e de dor. Mas ela é colocada pelos psicólogos, pelos profissionais de saúde mental, como um estado de espírito e não uma situação que exista uma condição efetiva. Sendo um estado de espírito, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Quando a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo que bem-aventurados são as pessoas que passam por aflição, sendo a solidão um momento de aflição,
eu consigo, com força de vontade e com a ajuda das outras pessoas, transformar esse sentimento. Então, ele é um estado de espírito porque nós somos capazes de transformar esse sentimento e trocar, depois de um aprendizado, o nome de solidão por solitude. Ela é, de certa maneira, ilusória, porque, como a brincadeira lá da primeira foto, a gente nunca está sozinho. Essas cadeiras provavelmente não estão vazias, estão ocupadas por irmãos que estão no plano espiritual, que estão aqui em situações melhores que a nossa, em seres mais evoluídos, com mais luz, nos ajudando e nos orientando. A maioria é de espíritos da mesma faixa evolutiva que a nossa, na mesma condição, em aprendizado nesse mundo. Do mesmo jeito que a gente está aqui escutando essas palavras para melhorar, para ter mais força, para juntar forças, impulsos para ir para frente, para continuar, esses irmãos no plano espiritual também estão. A gente tem aqui nossos mentores, o de cada um. Então, pelo menos o dobro a gente tem aqui. Deus designou para cada um de nós um mentor, quando nascemos, quando reencarnamos. E Ele não nos abandona nunca. Jesus está aqui presente, porque estamos pensando nele. Estamos trabalhando com Ele hoje. Estamos buscando por Ele para a nossa melhora e para o nosso tratamento. Então, Ele está aqui. Maria Santíssima está aqui conosco. Temos várias mães, temos vontade de fazer o bem ao próximo. Estamos cuidando do próximo. Então, Maria Santíssima também está aqui com a gente. Então, a solidão, ela é ilusória. E a partir do momento que a gente acredita nisso, nos momentos onde o nosso estado de espírito é a tristeza, é se sentir só, é sem saída, há a possibilidade de que a gente pense, acredite e esta certeza nos traga a esperança da melhora. Por isso que ela é e a gente deseja que seja transitória, que essa sensação passe, nos acometa em alguns momentos, mas passe. Os nossos mentores nos ajudam sempre, não nos abandonam, mesmo quando a gente não escuta. Igual o Waze mesmo, que o Waze fala, não vá pela Raposo, tá tudo parado, hoje vai todo mundo lá no Termas da Mata. Então pega a saidinha ali pelo Pioneiro, por trás, que vai ser melhor. E aí você fala, não, é logo ali, vou pela Raposo. Mesmo você indo, o Waze continua ali falando para você, olha, vai pelo outro caminho, é melhor. Às vezes dá errado, né? Os nossos mentores não dá errado. Eles estão sempre lá. Só que se a gente está no meio de tudo, no meio do mundo, sem se aquietar, é difícil que a gente escute. Então, tendo a certeza de que não estamos sozinhos, a gente vai conseguir escutar os nossos mentores. Escutá-los, entendê-los, depende da sintonia. Porque a gente fica próximo de quem tem uma sintonia como a nossa, de quem vibra como a gente. Então, de acordo com os nossos pensamentos, são os espíritos que estão próximos a nós. Porque, infelizmente, não são só os mentores, não são só os espíritos de luz que estão próximos a nós. Se a gente sintonizar, se a gente tiver um pensamento não elevado, a gente vai, infelizmente, se sintonizar e ter ao nosso lado espíritos obsessores. A gente vai ter ao nosso lado antigos inimigos de outras vidas,
ou a gente vai ter ao nosso lado espíritos que, como nós, se sentem tristes, se sentem sozinhos, se sentem sem esperança, se sentem sem enxergar uma melhora. E aí, o seu pensamento, mais o pensamento deste outro, pioram a situação. Então, o pensamento da gente é tudo, em termos de sintonia e de companhia. Quando nossa mãe dizia para a gente, me diga com quem andas e te direi quem és, é uma frase famosa, a gente transforma esta frase e coloca o seu pensamento, vai atrair ao seu redor espíritos como você, com o seu pensamento. Então, vai estar próximo de você aquilo que você está sentindo naquele momento. Quando a gente consegue pensar melhor, quando a gente estuda, quando a gente lê coisas edificantes, quando a gente pensa no nosso mentor, em Jesus, em Nossa Senhora, é assim que a gente vai estar ao nosso redor. Ao mesmo tempo, esses momentos de tristeza, de se sentir sozinho, trazem para a gente oportunidade de ouvir os nossos mentores, de questioná-los, de falar, você está aí mesmo? Será que eu realmente não estou sozinha? Quem está do meu lado vai me ajudar nesse momento? Às vezes, essa revolta de desespero momentâneo nos ajuda a entender melhor, a colocar a gente para frente. A gente precisa ter ouvidos para ouvir, olhos para ver e cuidar dos nossos pensamentos. Aí sim, este sofrimento, assim como bem-aventurados os aflitos, essa aflição, esses momentos de desespero podem nos comprovar que Jesus está conosco, que está perto de nós. A solitude é o retiro voluntário para o autoconhecimento, para buscar a Deus, para tentar um alinhamento da gente com a gente mesmo. Ela é vista como positiva e necessária para o crescimento, um momento de liberdade e de encontro consigo mesmo. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates lá na antiguidade. Joana de Ângeles, em praticamente todas as suas escritas, em todos os seus recados que deixou para nós, através das mãos de Divaldo, nos coloca em muitos momentos que a gente precisa se conectar, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa se entender. Conhecer nossos pensamentos, conhecer nossas vontades, conhecer nossas dores e conhecer as nossas fortalezas, conhecer os nossos bons sentimentos, conhecer as nossas qualidades, para colocar tudo isso ajudando a gente a superar aqueles momentos da bolinha vermelha, da tristeza. Ela é uma escolha. E por mais que a gente não goste, a gente precisa ter o nosso momento com a gente mesmo. Também é um estado de espírito, só que nesse momento, um estado de espírito onde a gente possa entender para que ele serve. A gente escolhe estar daquela maneira para ficar melhor. Mas também passa, como diz Chico, tudo passa. Os nossos mentores vão se tornar muito mais audíveis nesse momento. Vai ser muito mais fácil de escutá-los, de entendê-los, porque é uma escolha estar sozinho. Eles vão estar lá junto, não adianta. Não. Então não adianta querer não estar com eles, porque eles estarão. Mas é nesse momento onde a gente tem uma facilidade maior de escutar, de escolher realmente aquilo que a gente precisa escolher. Toda a nossa vida é feita de bifurcações, de escolhas.
isso ou aquilo, esse caminho ou aquele, a blusa branca ou a verde, torcer para um time, torcer para o outro, um emprego ou outro, continuar no trabalho ou pedir demissão, a paz ou a razão. Então, toda a nossa vida é feita de escolhas, assim como ir pela Raposo ou ir pelo Jardim Pioneiro para fugir do trânsito. Então, são os nossos mentores que nos ajudam nas escolhas. E é nos momentos da gente, com a gente mesmo, que a gente vai escutá-los. É no momento da gente, com a gente mesmo, que a gente melhora a sintonia e que a gente se sintoniza com Deus. Porque a gente não precisa conversar só com os nossos mentores ou só com os espíritos mais próximos a nós na escala evolutiva. A gente pode falar com Deus diretamente, que Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos escutar, a nos ajudar. A gente não precisa ter medo de conversar com o papai, porque o nosso pai está sempre à nossa disposição e a gente pode falar com ele diretamente. É só se sintonizar e é mais fácil quando a gente está com os ouvidos focados na escuta daquilo que ele vai nos responder, das respostas que ele vai nos dar. É uma oportunidade do entendimento e da nossa melhora, do autoconhecimento. Seria um passo à frente na evolução, quem consegue fazer isso? Se eu consigo meditar, me escutar, me ouvir, será que eu sou um pouco mais evoluída? Eu, por exemplo, não consigo. Marcinha consegue. Ela é mais evoluída que eu? Com certeza ela é mais evoluída que eu, mas não pela questão de conseguir ou de não conseguir. A questão aqui não é ser melhor ou ser pior, é ter mais um caminho, mais um mecanismo para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha certeza de que tem alguém para segurar a nossa mão, para dividir o peso com a gente. Só que não é só os espíritos que estão ao nosso lado. As pessoas encarnadas, nossos amigos, nossos familiares, a gente sempre vai ter ajuda, a gente sempre tem quem nos ajudar. A gente tem, para os momentos de desespero, até um telefonema 188 para o CVV, porque vai ter sempre alguém lá para escutar o que a gente tem para dizer. Alguém fisicamente presente. A gente tem nossos familiares, por mais que tenhamos desavenças. Na hora que você falar, preciso de ajuda, eu tenho certeza que todo mundo aqui imagina um nome. No momento de desespero, com quem que eu posso contar? Pode, tem um nome. Não está encontrando, eu vou te dar. Tem o meu, Tati, tem o da Márcia, tem o da Dri, do Ronaldo, da Ângela, da Lô, da Anne, da Atitude de Amor, das outras casas que estão aqui presentes. Quer sentar nessa, Lucas? A gente sempre tem. Assim como vai ter sempre alguém pelo Lucas, protegendo, olhando, segurando para não cair daqui, ó. A gente tem fisicamente. É importante, sim, escolher os momentos para ficar só, para ter o nosso ouvido. Mas o desespero, quando a gente passa, é preciso que ele passe e que a gente tenha essa certeza. A ilusão de estar só. Você nunca está sozinho, pois sempre há espíritos amigos e mentores espirituais ao seu lado, oferecendo apoio e força. Sempre há pessoas encarnadas com quem você vai poder contar naquele momento também. E é uma via de mão dupla. Temos espíritos amigos e temos espíritos não amigos, sintonizando com o nosso pensamento, no bom ou no ruim, no triste ou no melhorar.
A felicidade e a autonomia não dependem de uma pessoa, de alguém, de um companheiro ou companheira, de uma mãe, de um pai. A felicidade está dentro da gente, está na capacidade da gente entender as dificuldades como uma maneira de progredir e de seguir em frente. Aprender a ser feliz sozinho é um sinal de maturidade e independência espiritual, mas física também. Um passo para não buscar a completude apenas no outro. Então é tudo ambíguo, tudo duplo, tudo com dois sentidos. Preciso estar sozinho e preciso estar com alguém. Em alguns momentos estou triste sozinho, em outros momentos estou triste com alguém. Então a gente precisa aprender a buscar os nossos momentos de solidão, sabendo que mesmo neste momento Deus está conosco. Nossos mentores estão conosco, sempre para ajudar. Mas quando a gente está focado num objetivo ruim, numa necessidade de atacar alguém, de se vingar, de não perdoar, de desejar a tristeza, a gente também vai ter companheiros dessa maneira. A gente está aqui num sábado à tarde, voltando o ano, para passar todos os sábados à tarde. Então, no momento em que esses pensamentos chegam, é o momento que a gente precisa nos ouvir e nos transformar. A sociedade tem o seu papel e a família é o primeiro exemplo de sociedade que uma criança tem. Então, nossos momentos dentro de casa, em família, precisam ser divididos em conjunto. A gente precisa estar junto dentro do nosso lar, quando mora mais de uma pessoa, procurar deixar um pouquinho a modernidade de lado, o celular, a TV, o computador, e dividir e conviver e melhorar. Assim a gente vai plantando nos pequenos a certeza de ter alguém com quem contar. Viver sozinho permite que questões existenciais venham à tona, ajudando a encontrar o próprio caminho e a resolver problemas internos, fortalecendo o amor próprio e a resiliência. Só que existem pessoas que escondem nesta solitude, no sentimento bom da solitude, da necessidade de ter momentos para o autoconhecimento, com a fuga da sociedade, com o não querer conviver. É mais fácil estar sozinho do que ter a paciência para conviver com quem é diferente da gente. É mais fácil se trancar em casa do que ter que trocar com aqueles que pensam diferente, que votam em outra pessoa, que usam roupas diferentes da minha, que têm um cheiro diferente. Isso não nos leva à evolução espiritual. É só a troca, é só o convívio com as diferenças que vai nos ajudar a crescer e a melhorar no dia a dia. A nossa saúde física, ela está ligada à capacidade da gente viver bem com a gente mesmo e com os outros, não só com a gente mesmo. Então a gente precisa dessa troca. Na busca do equilíbrio entre a vida em sociedade e os momentos de introspecção, sempre vamos ter, na luz da fé, saber que o amparo espiritual está ali do nosso lado, para pegar na nossa mão sempre que a gente precisar. Seja quando a gente se sentir sozinho, ou seja quando a gente não tiver vontade de dividir os momentos com aqueles que nos causam dor ou que nos causam um desafio maior. Jesus está sempre conosco,
mesmo quando a gente está no celular sem pensar nele. Ele está sempre lá. Sempre podemos contar com ele. Como estão os seus pensamentos? Jesus está sempre lá, mas de acordo com os seus pensamentos, você vai ter outros ao seu redor, encarnados ou desencarnados. Uma certeza: o equilíbrio é tudo. Então vamos viver em sociedade, vamos ter os nossos momentos sozinhos. Momentos sozinhos sem sentir dor, sentindo prazer na sua convivência com você mesmo. Vigiai e orai. Vigie seus pensamentos. No que eu estou pensando? Eu estou pensando no bem, então eu vou orar para agradecer. Não gostei dos meus pensamentos de hoje, então eu vou orar para que eles melhoram. Sem esquecer que todos eles, nossos mentores, Jesus, Maria e a luz lá em cima, que representa Deus, nosso Pai, estão sempre a uma prece de distância. A prece é o segredo para que a gente consiga essa paz, essa introspecção gostosa e não a dolorosa. Um bom domingo. Sábado. A gente vai fazer nesse momento um passe coletivo, um passe espiritual para aqueles que não estão em tratamento. Então eu vou pedir que, se possível, feche seus olhos. Imagine nesse momento uma luz intensa, multicolorida, direcionada para o topo das nossas cabeças. Essa luz vai banhando todo o nosso corpo, pelo centro dele. Essa luz vai se expandindo por todos os lados. Ela equilibra o nosso espírito, ela equilibra o nosso corpo físico e ela transmite a cada célula do nosso corpo uma melhora, um movimento para o bem, um bem-estar, uma satisfação, uma alegria de viver. Que possamos distribuir por aí esse bem-estar e essa luz que nos atinge nesse momento. Que essa sensação de bem perdure por toda a semana e que a gente consiga estar aqui numa nova oportunidade na próxima semana. Graças a Deus.